Olá, senhores de eletrônica, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 8. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre amplificador, só que hoje o tema é amplificador inversor. Esse é o tema de hoje, da aula de hoje, perfeito? É uma sequência das aulas anteriores, perfeito? Vamos lá então. Ok, vamos para uma introdução. O amplificador inversor, ele é um amp-op com dois resistores de realimentação. Então, no circuito dele, né, existem dois resistores de realimentação, sendo um, tá, que seria o VI, né, que é a entrada e a tensão de entrada, e o VO, que é a tensão de saída do amplificador. Então, VI, entrada, e VO, saída. O resistor R1, que a gente vai ver na figura, ele liga a tensão de entrada, V1, né, no caso, VI, né, vamos dizer assim, ao terminal inversor VN. Então, existe ali a realimentação. O resistor de realimentação RF, ele liga o terminal inversor VN ao terminal de saída VO. A gente vai ver isso na imagem, né, logo à frente. O terminal não inversor, que é o positivo, né, o VP, ele é ligado ao terra, qual a gente classifica também como GND. Olha só, aqui a gente tem um amplificador, né, normal. A gente tem aqui a entrada inversora, a entrada não inversora, e aqui a gente tem a saída. Tá? Aqui a gente já tem um amplificador inversor, né, que a gente chama de amp-op. Reparem, né, a entrada não inversora ligada ao GND e a entrada inversora, né, sendo realimentada aqui, ó, por R1 e RF. Perfeito? Tensão de entrada, tensão de saída. Bom, esse amplificador ele é chamado de inversor porque, além de amplificar o sinal de entrada, aquilo que entra, o sinal de saída ele possui polaridade invertida. Ou seja, valores positivos na entrada se tornam valores negativos na saída. E vale também ao contrário. Para a gente determinar o funcionamento do amplificador inversor, a gente pode considerar um amp-op ideal operando na região linear. Então, portanto, a gente vai ter aí resistência de entrada infinita. Então tá ali, ó, Rin, né? Infinito, símbolo de resistência ômica, né? Resistência de saída vai ser zero. Está aqui, ó, Rout 0. E o ganho de malha aberta infinito. Então, nosso ganho vai ser infinito. Estamos considerando, né, na região linear, um amplificador ideal. Dessa forma, não temos corrente nos terminais inversor e não inversor, que são aqueles dois terminais, né, de entrada. E a diferença da tensão, ela vai ser infinitesimal entre esses terminais. Então isso gera uma tensão finita na saída. Então vamos considerar que a gente tem dois resistores de 1 ohm. Tá? R1 igual a RF, que é igual a 1 ohm. Perfeito? Então os dois resistores de 1 ohm. Vamos considerar que, inicialmente, a tensão de entrada e saída sejam nulas. Então, VI, né, tensão de entrada, VO, tensão de saída, são igual a zero. Se a gente aplicar uma tensão de mais 1 volts na entrada, VI, tá, igual a mais 1, a gente vai ter aqui uma tensão diferencial de menos
1. Perfeito? Então, a gente tem que VD é igual a VP menos VN, que é igual a menos 1. Lembra que a gente tinha saída, né, negativa, ou vice-versa, né? Então, de acordo com o ganho infinito do amp-op, que é o nosso amplificador, a gente vai ter uma tensão de saída infinita negativa. Então, podemos considerar, né, em forma de expressão, que V0 é igual a VGD, que é igual a menos infinito V. Está dizendo aqui que a gente vai ter uma tensão infinita. Mas, em vez de uma mudança instantânea, vamos considerar que a tensão de saída VO ela varia sempre lentamente na direção positiva ou negativa, tanto para cima quanto para baixo, de acordo com o sinal de VD. Vou olhar no desenho lá, a gente vê quem é VD. Então, como o VD é menos 1 e é negativo, a tensão V0 ela varia lentamente na direção negativa. O que acontece com a tensão no terminal não inversor, que é aquele terminal positivo, à medida que a tensão na saída cai, né? Se ela for caindo, o que acontece? Bom, o que acontece com o Vn quando V0 passa por menos 1 volts? Então, antes de menos 1, a gente tem o quê? A gente tem que Vn é igual a... Perdão, que Vn é maior que 0. E a tensão VO continua caindo. Quando igual a menos 1, temos Vn igual a 0. A tensão VO é mantida constante, pois não tem nenhuma direção sendo forçada pela tensão diferencial. Depois de menos 1, temos o que? Vn menor que 0. Reparem que maior aqui, menor. Mas isso faria com que a tensão V0 passasse a crescer. Bom, portanto, pessoal, com uma tensão de entrada de VI, né, de mais 1, a tensão V0 vai decrescer de 0 volts até atingir a tensão de menos 1 volt e se manterá neste valor. Então, se o V0 iniciasse menor que menos 1, ela cresceria até atingir a tensão de menos 1 como limite. Então, note que a tensão do terminal inversor vai variar para se tornar igual à tensão no terminal não inversor, que neste caso é 0, que a gente determinou lá atrás. Este é o efeito de realimentação negativa no amp-op. A realimentação negativa, em conjunto com o alto ganho, faz com que a tensão diferencial tenda a 0, ou seja, VD igual a Vp menos Vn é igual a 0. Então vamos resolver um circuitinho para ter um exemplo aí na região linear. Então a gente tem aqui um VI de entrada, um RI realimentando a inversora, perdão, e aqui um RF realimentando, né, a saída. E a não inversora, certo? No GND. Bom, do raciocínio anterior, sabemos que a realimentação negativa, em conjunto com o alto ganho do amp-op, força a tensão da porta inversora Vn a ser igual à tensão da porta não inversora Vp, tá? Que é positiva. Então, o que a gente está dizendo aqui? Tá? Quando a gente tem um alto ganho de G, o amp-op, que é esse cara aqui, ele força a tensão da inversora Vn, que é essa aqui, ó, entrada Vn, a ser igual à porta
não inversora, que é, né, zero. Dá uma olhada aqui, ó. Bom, então a gente pode calcular a corrente I1 no resistor R1, certo? Que é esse resistor aqui, ó. A gente pode calcular essa corrente aqui. Bom, como que eu calculo? I1 é igual a V1 menos Vn dividido por R. Ou seja, Vi dividido por R1. Simples dessa forma. A corrente na porta inversora deve ser zero, por dois motivos. Tá? Primeiro, pela impedância de entrada ser infinita. E segundo, pela tensão diferencial ser zero. Então, toda corrente I1 atravessa também o resistor RF. Então, né, a gente pode utilizar a LKT, Lei de Kirchhoff das tensões, para calcular a tensão de saída V0, VO. Bom, então a gente vai ter que VO é igual a Vn menos RF I1 igual a V menos VI vezes RF dividido por R1. Essa é a fórmula para se calcular a tensão de saída. Dessa forma, o ganho de malha fechada, né, que é o nosso GF do amplificador inversor, ganho com realimentação, depende apenas dos resistores utilizados na malha de realimentação, que são aqueles dois resistores que a gente viu no circuito. E a resistência de entrada do amplificador é igual à resistência R1. Olha só, o nosso ganho é igual à tensão de entrada dividido pela tensão de saída, que vai ser igual a menos RF dividido por R1. Essa é a expressão para a gente calcular o ganho. Com isso, temos o seguinte circuito equivalente para o amplificador inversor. Então, note que a fonte do terminal positivo ligado ao terra devido ao ganho negativo. Olha só, esse é o nosso circuito equivalente do amplificador inversor. Se a gente for calcular, né, o circuito na região saturada, como é que fica? Bom, quando o amp-op satura, ou seja, a tensão de entrada é muito alta e faz a tensão de saída ser limitada pela tensão de alimentação, a malha de realimentação não será capaz de manter ambos os terminais inversor e não inversor na mesma tensão. Nesse caso, para resolver o circuito, em vez de utilizar a saída de uma fonte de tensão controlada pela tensão diferencial, utilizamos uma fonte de tensão constante de amplitude mais VCC, se VD menor que zero, ou menos VCC, se VD maior que zero. Repetindo, mais VCC se VD for maior que zero, ou menos VCC se VD for menor que zero. E calculamos a tensão no terminal inversor a partir de um divisor de tensão. Naturalmente, para um amp-op ideal, não haverá corrente no terminal inversor. Aqui algumas referências, né, ou uma referência relacionado à matéria de hoje. Agradeço a todos, espero que tenha ajudado essa aula teórica sobre o princípio básico do amplificador inversor. Até mais, boa aula a todos.